Bom, nós vamos começar aqui por um ciclo de videoaulas. A ideia é desenvolver aplicações completas ali em Java, Python, enfim, outras linguagens também, não só back-end quanto front-end. Dentro do Spring nós vamos ver a parte de integração com banco de dados, versionamento de base de dados, parte de segurança, como implementar. Nós vamos ter uma implementação de JWT, que é para APIs. Nós vamos desenvolver APIs em REST e vamos ter um front-end também em Angular. Dentro do Spring ainda nós vamos fazer gestão de eventos. Então eu quero que execute uma determinada tarefa, um job, né, em determinado dia, determinada hora. Nós vamos ter integração com sistema de cache. Vamos ter integração com banco de dados. Vamos trabalhar com o banco de dados PostgreSQL, vamos trabalhar com a IDE Visual Studio Code. E aqui nós temos alguma descrição na página principal do Spring, spring.io. Ele foi desenvolvido para microserviços e ele possui extensores. Então, de acordo com o que você vai precisando, você vai agregando extensões para ele, que é um conjunto de projetos aqui dentro do Spring. Então aqui nós temos a parte de microserviços, que ele está dizendo que pode ser desenvolvido para que ajam de forma independente. Nós temos reatividade, que é a parte assíncrona, sem bloqueio de arquitetura. Então praticamente é atender requisições em paralelo. Nós temos a parte de cloud, integração com Google, com LinkedIn, Twitter. Nós temos a parte de web apps, desenvolver páginas web, criar páginas web, criar APIs, integração com conexão com dados, né, do banco de dados, serverless, que significa que quanto menos requisições ao servidor, com uma menor quantidade de informações, mais rápido ele fica. Quanto menos informações trafegar, mais rápido fica a sua aplicação, ela fica flexível, né, e ele funciona sob demanda ou não. Nós temos as integrações enterprises com seus serviços e eventos, streaming de dados, em tempo real, WebSockets, tem tudo dentro dele. Nós temos a operação de automatização de tarefas com processamento offline. Enfim, você pode automatizar e criar seu próprio job, sua própria tarefa. E aqui mais para baixo tem um exemplo de código em Spring. Nós não vamos focar em como instalar o Java, enfim. O objetivo aqui é pôr a mão na massa. Então aqui é um Quick Start. Nós vamos fazer esse Quick Start inicial. Então eu vou clicar aqui em Quick Start e ele vai me levar então para o guia passo a passo. Aqui ele está nos dizendo já alguma coisa interessante, tá? Em relação à aplicação e o que eu preciso. Então ele está dizendo que tem integração com várias IDEs, que é um conjunto de ferramentas dentro de um editor de texto. Então nós temos aqui as escolhas populares, que é o IntelliJ, Spring Tools, Visual Studio Code, Eclipse. Nós temos aqui a recomendação da versão do Java, JDK. Então nós recomendamos a Bellsoft Liberica JDK versão 8 ou versão 11. Mais para baixo nós temos como criar a nossa aplicação do Spring Boot. E aqui está o site de criação, que é o start.spring.io. Eu vou abrir aqui numa nova aba, deixar ele aberto, e aqui ele explica o passo a passo de gerar uma aplicação no Spring Boot. Mais para baixo nós temos aqui adicionando o código, que ele dá de acordo com o exemplo. E mais para baixo aqui tem como rodar a aplicação, como executar ela. E aqui tem a saída dele. Então vamos lá, vamos começar. Então aqui no start.spring.io, nós temos aqui a opção de escolha entre Maven e Gradle. Nós vamos trabalhar com Maven, que é o que está aqui padrão. Nós temos opções de linguagem Java, Kotlin e Groovy. Vamos trabalhar com Java e vamos pegar a última versão estável do Spring Boot. Snapshots são instáveis. Milestone 4 significa que ainda é um alpha, ainda não é nenhuma versão estável propriamente dita. É um milestone. Se ele estivesse em beta, até poderíamos testar o RC, Release Candidate. Então nós vamos iniciar com o 2.7.3 mesmo, que é a última versão estável, e tem uma versão antiga aqui, 2.6.11.
no Group ID, sempre vai ser, geralmente vai ser o domínio da empresa ao contrário. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o br.com.mrhat, que é o nome do meu domínio. O Artifact ID é o nome do meu projeto. Nós vamos trabalhar com um gerenciador de senhas, tá? Um gerenciador de senhas. Então eu vou colocar aqui Password Manager. Vou colocar tudo junto, Password Manager. O nome vai ser Password Manager. Vou colocar aqui separado. É um gerenciador de senha, que é a descrição do projeto. É uma descrição, é um texto qualquer, não vai muito longe. Então eu vou colocar aqui Mr. Hat, gerenciador de senhas. Tá? Aqui é o tipo de aplicação que ele vai gerar, jar ou war. Jar, ele já é um microserviço. Quando você dá um java-jar direto na aplicação, ele já sobe a aplicação e já está em execução. E nós temos a opção de fazer o deploy dele em servidores existentes, tipo Wildfly, Glassfish, Tomcat, que é o war. Quando você seleciona jar, ele já embute um Tomcat dentro da sua aplicação. Quando você seleciona war, significa que você precisa levar para um desses servidores. Então, nós vamos deixar em jar, para ele ser autossustentável. E nós temos aqui a versão do Java, 18, 17, 11 e 8. Você pode ver que ele marcou por padrão 17. Mas lá na documentação da inicialização, diz que é recomendado o 11 e o 8. Então vamos deixar no... Vamos trabalhar com 17 mesmo. Então, aqui na direita nós vamos adicionar dependências. Nós clicamos aqui, o Ctrl B. E nós temos várias dependências aqui dentro. Para iniciantes, né, começar, então o que nós vamos colocar? Depois, nada impede de adicionar mais tarde. Nós vamos colocar o Spring Boot DevTools. O que significa esse cara aqui? Significa que ele faz um restart da aplicação conforme você vai mudando no desenvolvimento. Se eu estou lá desenvolvendo, alterei alguma coisa e salvei, ele automaticamente restarta o servidor com as alterações, sem eu ter que parar a aplicação e subir de novo porque eu fiz alguma alteração. Ele faz um live reload, que é o carregamento em tempo de execução. Outra dependência que a gente vai adicionar é o Spring Web, que ele permite construir páginas web, inclui a parte de RESTful e é utilizado no Spring MVC. Ele usa o Tomcat. Embedded significa que ele está embutido dentro do Spring Web. Então, vamos selecionar ele. Vou clicar em gerar e ele vai gerar a aplicação. Ele gerou aqui para mim. Eu posso salvar onde eu quiser. Salvar aqui em Downloads mesmo. Eu posso simplesmente ir lá na pastinha de Downloads, extrair. Né? Então, eu vou extrair aqui. E está aqui, Password Manager, e ele já gerou o projeto para a gente. Está tudo aqui dentro. Todos os arquivos necessários para rodar o projeto. Para facilitar a nossa vida e para vocês ver outro meio de subir a aplicação, nós vamos fazer pelo Visual Studio Code. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Estou aqui com ele. Está aqui no modo Dark, que eu gosto do modo Dark. Então vamos lá nos módulos, extensões, canto esquerdo inferior. É a primeira vez que eu estou abrindo ele, então ele está dizendo aqui para instalar e reiniciar com o idioma português de exibição. Vou clicar em Sim, então ele vai instalar e vai reiniciar para mim. E eu vou mostrar para vocês que a gente pode gerar o projeto a partir do Visual Studio Code. A gente não precisa ir lá toda vez que for criar um projeto dentro do start.spring.io. A gente pode fazer isso tudo direto do Visual Studio Code. O que eu vou fazer aqui é aumentar um pouco a fonte, tá? Eu vou colocar um 18 aqui na fonte para ficar melhor de vocês enxergar. Salvar. Deixa eu só verificar se pegou. Configurações. Vou colocar um 20, pronto. 20. Vamos ver se tem mais uma fonte aqui.
Input font size, vou colocar um 20. É só para aumentar a fonte para que vocês não fiquem perdidos ali. Markdown 20. 20 de terminal. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar meu Visual Studio Code para ele pegar as configurações. Tá. Feito isso, a gente vai lá em módulos, que é o quinto ícone, e aqui em módulos a gente vai procurar por Spring. E aqui a gente já tem um kit de desenvolvimento, Initializer aqui da própria Microsoft. Eu vou instalar ele, vou instalar esse do Dashboard, que é também da Microsoft. Em tese tem uma integração melhor. Ele tem aqui o Tools, que ajuda nos arquivos e propriedades, mas eu vou deixar sem, vou só instalar esses dois. Aguardar ele terminar a instalação. Inclusive ele já está instalando, né, o Spring Tools. Algum desses outros aqui já deve instalar eles por padrão. Vamos aguardar. Eu vou aproveitar e instalar também o pacote de ícones, porque senão ele fica sem ícone. Então eu vou aqui VS Code Icons, mandar instalar. Selecionar VS Code Icons, ok. Vou dar suporte ao Maven, então vou digitar Maven aqui em cima. Vou pedir para ele instalar Maven for Java. Daí aqui eu já tenho um kit de extensão do Java, então eu vou pedir para ele instalar, que ele vai instalar o IntelliCode para dar aquela sugestão no Ctrl espaço, né? No autocompletar. Ok. Ok. Terminando de instalar, a gente vem aqui no explorador e a gente pode dar um Ctrl Shift P ou pode clicar em ver paleta de comandos ou Ctrl Shift P. Então eu vou digitar aqui Spring, tá? E ele tem aqui, ó, Spring Initializer Create Maven Project. Então, criar um projeto Spring através do Initializer, que é aquele lá da interface web. Eu quero gerar um projeto Maven. Vou clicar aqui. Vou selecionar a versão estável, a última versão estável, que é a 2.7.3, inclusive ele já recomendou aqui. Versão que é o Java. E agora eu vou colocar o Group ID, que geralmente é o domínio da empresa ao contrário. Nesse caso, o meu domínio br.com.br. Vou dar um Enter. O Artifact ID. Nesse caso é o nosso Password Manager. Dá um Enter. Agora, como que eu quero gerar? Jar ou War? Vou dizer que é Jar, vou dar um Enter. Versão do Java, 17, 18, 11 ou 8. Vou deixar 17. Aqui eu vou selecionar as dependências. Então eu quero Spring Boot DevTools, vou dar um Enter. E ele selecionou aqui para mim. Eu vou no Spring Web, dou um Enter. E ele selecionou para mim. E agora, se eu der um Enter de novo nesse Selected to Dependencies, ele vai gerar para mim. Ele vai pedir o local onde eu quero gerar esse projeto. Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada Projetos. E eu vou dizer para ele, olha, gerar dentro dessa pasta. Ele está gerando. E aqui embaixo na direita diz assim, ó, você quer abrir esse projeto agora? Ele já terminou de gerar. Então, se quer abrir esse projeto agora, vou dizer abrir, open. Ele disse eu confio nessa pasta Py projetos aqui, eu vou dizer que sim, todos os autores que tiver dentro dessa pasta, eu vou dizer sim, confio nos autores. E aqui nós temos o nosso projeto gerado, que é a mesma coisa que se eu fosse lá no site, opa, estou abrindo aqui sem querer, cliquei no link sem querer. Então é a mesma coisa se eu fosse lá no site do Start Spring e gerasse a aplicação por lá. Exatamente o mesmo resultado a gente tem aqui. O help.md é só um arquivo dizendo onde você tem documentação e tal. Então a gente pode apagar ele. Eu dou um delete.
Nós temos o pom.xml, que é o nosso arquivo Maven. Nós temos o SRC, que é o Source Code, o código fonte. Nós temos o .vs Code, que é as configurações do Visual Studio Code. Nós temos o .mvn, que é a configuração do Maven interno. Nós temos o .gitignore, que significa que é os arquivos que ele vai ignorar, que ele não vai levar para um gestor de versionamento de código. Então está aqui tudo que ele não iria levar, que não é necessário lá no gestor de código. Nós podemos adicionar mais coisas aqui também. O mvnw é o arquivo Maven para você executar ele, o projeto. Nós temos o pom.xml, que é o arquivo de configuração de geração do projeto. Aqui ele está dizendo que tem dependências e tal, eu vou dizer para instalar mais um plugin. E abrindo o pom.xml, a gente tem aqui a configuração do projeto. A versão dessa configuração, que é 4.0.0, o parent é de onde que ele gerou, a partir de qual artefato ele gerou do Maven. O artefato é tipo assim o padrão de projeto, qual é a estrutura que ele vai utilizar. Você pode criar seu próprio artefato, ou você pode pegar um existente. Nesse caso, a gente pegou um existente que é do Spring Boot, que é esse Starters Parent, que traz tudo essa configuração pronta para a gente. Aqui nós temos as informações que a gente descreveu ali na hora de gerar o projeto. Você pode ver que a gente não definiu na geração pelo Visual Studio Code, a gente não definiu um nome nem uma descrição. A gente pode vir aqui e alterar sem problema nenhum. Então vou dizer aqui que é o Password Manager, vou colocar aqui um Mr. Hat Password Manager e a descrição Mr. Hat Password Manager. A versão do Java que a gente está utilizando aqui nas propriedades, as dependências que eu tenho para rodar o meu projeto. Então a gente selecionou lá dentro o Spring Boot Starter Web, tá? E a gente selecionou aqui a parte do DevTools. O DevTools então é para fazer o Live Reload, o Web é para a gente permitir a gente criar endpoints ali, tanto para APIs quanto para desenvolver uma página web, por exemplo. E ele adicionou mais uma dependência, que é uma dependência de testes, para a gente criar testes unitários dentro da nossa aplicação, que é o Spring Boot Starter Test. Tá? Certo. Aqui mais para baixo é como ele vai construir esse projeto, como que ele vai rodar esse projeto. Então, você poderia definir aqui de forma manual, ou ele está pegando um plugin pré-existente que já existe lá dentro do Maven, de como construir esse projeto, como gerar esse projeto, como rodar esse projeto. Então tem um plugin chamado Spring Boot Maven Plugin, que gera ali os comandos para a gente, para gerar a aplicação e poder rodar. Então essa é a configuração do Maven. Aqui dentro, agora você pode ver que apareceu uma pastinha chamada Target. Target é onde tem as nossas classes compiladas. Conforme a gente vai mexendo, ele vai compilando e jogando aqui dentro. Nem sempre vai aparecer explícito para você na sua IDE. Isso aí depende da IDE. Dentro de SRC a gente tem também uma teste. Teste fica as nossas classes de teste para testar a nossa aplicação. E main contém então o nosso código fonte da nossa aplicação, que a gente vai desenvolver. Nós temos a pastinha Java, que é onde vai ficar o nosso código fonte da nossa aplicação Java. E nós temos o Resources. Resources são recursos. Então nós temos as configurações da aplicação, que vem no Application Properties. Nós temos templates, que são modelos de páginas pronto. Então a gente vai trabalhar com eles também. A gente vai desenvolver um modelo, vai fazer com que a nossa aplicação utilize esse modelo para aparecer para o usuário. Uma página HTML, por exemplo, poderia ser um modelo. E daí a gente carrega, leva os atributos aqui para dentro, faz ali o que precisa fazer para mostrar uma página web estática. E recursos estáticos, static, por exemplo assim, eu preciso, essa minha página web vai ter um arquivo de estilos, que vai definir a aparência. Então eu vou colocar o arquivo CSS ali dentro. Ele vai ter uma imagem, vai ter a logo do sistema. Eu vou colocar aqui dentro no static, que são arquivos estáticos, que não mudam. Tá?
Certo. Aqui no Application Properties são configurações do nosso sistema Spring. Então, por exemplo, eu vou ter uma comunicação com o banco de dados, a gente coloca aqui dentro. Eu vou ter versionamento de banco, coloca aqui dentro. Então, todas essas configurações vão ser colocadas aqui dentro. E ele já gerou uma classe para nós, que é o Password Manager Application. Que é no pacote BR com Mr. Password Manager. E esse cara aqui é a classe padrão que ele gerou, que rola na nossa aplicação. Aqui dentro nós temos uma rola Spring Boot Application para dizer que essa é uma aplicação Spring, que ele vai começar por aqui a nossa aplicação. E se ele estiver rolando de um jar, eu preciso fazer com que ele inicialize a aplicação Spring. Então, Spring Application.run, eu vou passar quem é a classe que vai inicializar todo o meu projeto. Que está montado com Spring Boot Application, é Password Manager Application. Quais são os argumentos que ela está me passando? Às vezes eu preciso passar um argumento para que essa aplicação funcione. Então, ele está passando aqui do Arcs. E esse método aqui é o método inicial de toda a aplicação Java. Quando você gera, ele sempre inicia pelo public static, que vai de main string args. Eu tenho a opção de dar um run aqui para rodar essa aplicação, mas a gente vai rodar via linha de comando. Para rodar via linha de comando, nós temos aqui ver terminal ou Ctrl Shift e acento circunflexo. Ele gerou aqui para mim o terminal e para mim rodar eu utilizo nvn Spring Boot Boot 2.0. Antes da gente rodar a aplicação, o que eu vou fazer? Se eu dar um Ctrl Shift P e digitar Java, deixa só eu confirmar aqui. Nós temos aqui, ó, configure Java Runtime. Ctrl Shift P ou clicando em acessar, ver paleta de comandos, digitando Java, nós temos aqui configure Java Runtime. E aí tem a configuração do nosso Java. Eu já acabei na versão 17, então nem preciso mexer. Eu já tenho a versão instalada, já tenho o Maven na minha máquina configurada. O que eu vou fazer? Eu vou rodar. Vou dar um Enter com NVM Spring Boot 2.0. Ele está dizendo aqui, no caso, que ele não encontrou o Java 17, não está utilizando o Java 17. Tá? Provavelmente eu devo estar com outra versão selecionada. Então, como que eu vou verificar isso? Vou verificar com o Java Managed Version. E ele está pegando a versão 11 do Java. Então, no meu caso, no Linux, eu vou trocar minha variável de ambiente para que ele sete a versão 17 do Java. Então, como que eu faço isso? No meu caso, é o Arch Linux. Eu tenho aqui o Arch Linux menos Java Status, que vai mostrar todas as versões que eu tenho. Eu quero a 17 do grau V. Então, eu vou Arch Linux 7. Java 17 grau V. Estou pedindo para executar como root. Isso. E agora, se eu der um Java menos V, menos version, eu tenho o Java 17 aqui selecionado. Vamos verificar se o Maven está pegando essa versão certinho agora. NVN, espaço menos V. E apareceu aqui, ó, Java version 17, ó. E a versão do Maven 3.8.6. Então, ok. Agora a gente pode rodar a nossa aplicação com o comando do Maven Spring Boot Run. Que agora estamos com a versão correta do Java. Ele está baixando as dependências direto do repositório Maven. Então, essa é uma das vantagens do Maven. Você joga as dependências lá dentro e
de erro. White label error page. Por que ele está me trazendo essa página de erro? Porque a gente não configurou nenhum endpoint, não configuramos nenhuma entrada, nada. Mas isso significa que já está rodando a nossa aplicação. Localhost 2.80 já está rodando a nossa aplicação. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma página. Então eu vou dizer aqui que esse cara aqui é um REST controller. E eu vou criar uma entrada, um ponto de entrada aqui, que é um get mapping. Get mapping do Spring. Ele já está importando aqui em cima para mim. E agora eu vou criar um método público que vai retornar uma string e que eu vou chamar de index, que vai ser a nossa página inicial. O que ele vai retornar esse index? Eu vou dizer para ele que ele vai retornar um texto chamado Hello World. Hello World, o nosso famoso Olá Mundo. Salvar. A partir do momento que eu salvei, olha aqui embaixo que ele está restartando a aplicação para mim. Ele já restartou. Eu vou lá na página, dou um F5 e agora nós temos aqui o nosso Hello World. Tá? Agora eu quero mudar esse endereço. Eu não quero que seja na minha página principal. Eu quero que seja /hello, esse Hello World aqui. Então o que eu vou fazer aqui no Get Mapping? Eu vou colocar entre parênteses, entre aspas duplas, /hello. Daí eu estou dizendo para ele automaticamente que /hello é o meu endereço. Se eu dar um F5 aqui vai dar erro, porque ele não tem mais uma página raiz. Mas se eu colocar /hello e dar um Enter, está aqui o nosso Hello World. E eu posso criar mais um mapping dessa mesma forma. Tá? Vamos lá. Nós temos na web, nós temos a parte de get, put, patch, post, e a gente vai ver cada um deles. O get, que está aqui nesse caso aqui, ele serve para pegar dados, obter dados, puxar dados. E esse aqui é um mapeamento do tipo get. Tá? Então nesse caso a gente está usando o tipo get. Mas tem post, put, patch, delete e por aí vai. Nós vamos agora anotar que a gente vai dizer para o Spring que a gente precisa de um parâmetro. A gente precisa de uma entrada. O que é essa entrada? Eu quero passar um parâmetro para essa minha página get para que ela pegue isso e manipule isso, esse parâmetro. Então aqui dentro do request param, eu tenho a opção de dizer para ele qual é o nome do parâmetro que eu quero, entre aspas duplas. Então eu quero que ele passe um name, que é um nome. E aqui eu vou dizer de que tipo é e para qual variável vai, que é a variável name. Então, @request parâmetro, estou dizendo que é um parâmetro de requisição, que eu vou receber esse parâmetro. De que nome esse parâmetro que eu vou receber é name. E aqui é o nome da variável interna que eu vou manipular aqui dentro do Java. E de que tipo ela é? É do tipo string. Então, a partir desse momento, eu vou salvar, vai causar o reload. Eu vou lá na minha página e se eu der um F5 no /hello, ele vai quebrar. Ó, deu erro aqui. Por que ele deu erro? Porque deu um erro desconhecido. Deu um erro com status 400. E ele diz aqui, ó, meu parâmetro requerido para essa request é name, do método. E ele é do tipo string. E ele não está representado, não está aqui. E aqui está dizendo missing servlet request param, exception. Então, é um parâmetro através de servlet desconhecido que deu a exceção, que requer o parâmetro name para o método do parâmetro do tipo string. E não está presente, não está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um ponto de interrogação no final, digitar name igual e o nome que eu quero. Então eu vou colocar aqui Mr. Hatch e dar um enter. E funcionou. Só que eu não estou manipulando ele aqui e apresentou só Hello World. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse name aqui dentro, através de formatação. Então eu vou fazer assim, string. Eu tenho dois meios de fazer, tá? Vamos fazer do meio rudimentar primeiro. Então eu vou aqui, dizer assim, recebe mais name e recebe ponto de interrogação e exclamação. Então eu estou dizendo hello, espaço, o nome, espaço,
e ponto de exclamação. Então eu vou dar um F5 aqui com o mesmo parâmetro no name, igual a Mr. Hat. Olha aqui, ó, hello Mr. Hat. Por que isso não é adequado? Porque eu tenho um consumo triplo de memória RAM. Ele vai ter que montar um espaço de memória RAM para esse cara e para esse cara. E o correto quando você quer concatenar alguma coisa é você utilizar o string.format. Então nós temos aqui string.format. E agora, ao invés de eu ter que ficar concatenando tudo, claro que tem outras formas, tá? Em vez de eu ficar concatenando tudo, eu estou dizendo aqui no string format que depois do hello e antes do ponto de exclamação eu vou ter uma porcentagem S, que significa um parâmetro do tipo string, por isso que é S. Poderia ser um dígito, que seria D. E eu poderia especificar, por exemplo, com esse dígito a quantidade de casas decimais que ele tem. Isso aqui tudo é Java, tá? Mas onde que eu vou passar o parâmetro do que ele vai substituir essa porcentagem S? Simplesmente adiciono uma vírgula no final e digo name. Então, a partir desse momento, ele vai formatar e não vai criar tanto espaço em memória só para apresentar um texto na tela. Então, vamos lá, vou dar um F5, continua funcionando. Vou colocar agora o Thiago, dar um Enter. Funcionou. Mas a gente tem a seguinte situação. Vamos supor que esse parâmetro aqui não é obrigatório. Ele, se não vier nada, eu quero que ele imprima Word, a palavrinha Word. Se eu não passar name, ele não seja um requisito. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu parênteses, eu vou dizer assim, que o nome é do tipo name, o nome do parâmetro que eu estou recebendo, e nós temos aqui default value, ou seja, se a pessoa não preencher, o que eu quero que ele jogue de valor aqui dentro. Então eu quero que seja Word. Se não vier nada, eu quero que o valor padrão seja Word. Então eu vou dar um F5, o Mr. Hat está funcionando aqui, e se eu tirar name daqui do final, ele veio Hello World. Ele veio a palavrinha Word, porque agora ele pegou o default value e esse atributo aqui não é mais obrigatório, não é mais mandatório, porque ele tem um default value. Tá? Aqui eu poderia ser o nome de qualquer coisa, poderia colocar o nome que eu quisesse e esse é o nome que tem que vir do parâmetro da web e eu posso ter um atributo com qualquer nome aqui dentro, que ele também vai aceitar. Tá? Então, essa é uma forma e a gente pode criar várias outras pacotes, pode definir variáveis, pode, enfim. Eu posso também dizer assim, eu quero que todos os métodos que eu estou aqui, eles estejam dentro do barra teste, por exemplo. Ó, tudo que tiver dentro desse REST controller, desse controlador aqui, eu quero que tenha barra teste na frente. Então agora para mim acessar esse recurso hello aqui tem que ser barra teste barra hello. Ó, vou deixar só barra hello e dar um F5. Opa. Vamos ver. Barra teste barra hello. Opa. Vamos ver o que eu fiz errado. String value. Porque só temos esse ponto de entrada, por isso que ele não está reclamando, porque a gente só tem esse ponto de entrada. Depois a gente vai ver mais certinho como fazer. Barra teste, barra hello. Mas tem como você definir um ponto de entrada antes, um link anterior a esse para ele entrar e carregar, tá? Isso. Deixa eu ver. Barra hello. E barra teste. Será que eu não salvei? Vou só fazer esse testezinho rápido aqui. Dá um F5 que está funcionando. Barra teste, barra hello não está funcionando. Beleza. Tá. Então a gente vê numa próxima aula. Tá. E esse é o básico do Spring. Aqui eu poderia ter uma entidade, retornar uma entidade, eu poderia ter um modelo de página lá dentro do template e carregar. Então esse é o início. Então a gente gerou um projeto, criou o nosso primeiro endpoint, passou um parâmetro para esse endpoint, definimos um atributo como opcional nesse endpoint, explicamos a parte do format, que você pode gerar a aplicação através do Spring
Starter, ou você pode gerar aplicação através do Visual Studio Code. Então, na próxima aula a gente vai avançar aqui nessa parte de... vai trabalhar um pouco com DTOs, tá? Na próxima aula.